Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos If Closes Fast, version 1. Correto. Hoje nós temos If Closes Fast, version 1. E a pergunta, e version 2? Já está aqui no canal Super. Ao final desse vídeo vai aparecer um link aqui da version 2 para que você possa acessar também. Você sabe que alguns assuntos, como este de hoje, If Closes, que exige conhecimento de 6 tempos verbais. 6 tempos verbais é alguma coisa bastante interessante. Então, realmente não é numa primeira vez que talvez você domine toda a situação. E nesta segunda vez, se você pegar uma outra versão ou uma terceira versão, facilita mais a assimilação desses assuntos. Outros assuntos que exigem um número de versões maiores. Conjunctions, que são muitas conjunções, são muitos testes. Então, várias versões com exemplos diferentes, com testes diferentes. Passive Voice, também, acho que você já assistiu, também é um assunto que exige um número maior de versões para que você assimile na totalidade. Que mais? Relative Pronouns, pronomes relativos, também é um assunto bastante delicado. Então, esses assuntos que realmente vão pedir um pouco mais da sua parte, nós disponibilizamos um número maior de versões para facilitar esta assimilação, facilitar esse trabalho. Mas super amigo, super amiga, você que está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem desse vídeo, possam aproveitar e possam atingir seus objetivos, seja na vida profissional ou acadêmica, em qualquer concurso ou nos futuros empregos ou no dia a dia para você. Seja super bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso esquema e também é muito importante na inscrição você dar aquele cliquezinho naquele sininho. Aqueles sininhos são os sininhos da notificação. Geralmente colocamos vídeos para vocês no domingo e na segunda-feira. Então, domingo ou segunda-feira, você vai ter um vídeo novo. E esse sininho faz com que você seja notificado desses vídeos novos e possa ter um aproveitamento bem mais interessante do nosso canal. Aquele like é muito importante. O like, ele valoriza o vídeo. Ele é um referencial para o vídeo. Assim, o algoritmo vai entregando para um número maior de pessoas que possam ter uma necessidade igual à sua. Porque muitas pessoas precisam desses vídeos para solucionar, para atingir suas metas, seus objetivos. E o like, ele vai ter essa função. Ele vai valorizar. É claro que o vídeo com um número maior de likes vai ser mais trabalhado, vai ser melhor entregue, vai atingir um número maior de pessoas. E o nosso objetivo é esse, que chegue para um número fantástico aí de pessoas que possam aproveitar, que possam assimilar, que possam utilizar no dia a dia, no acadêmico, no profissional, em todas as situações da vida, os conhecimentos da língua estrangeira moderna, língua inglesa. Sejam super bem-vindos. E agora vamos iniciar o nosso esquema de If Close. Preparados? Vamos lá? Vamos lá. Oração condicional, oração principal. 6 tempos verbais. Presente, futuro. Passado, condicional, passado perfeito, condicional perfeito. 6 tempos verbais. Se você tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Se você tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado perfeito de um lado, vai ter condicional perfeito do outro. Sempre esses 3 pares vão funcionar adequadamente. Quando você tiver dominado, assimilado, nada vai te impedir de acertar qualquer questão que aparecer por aí. Então nós temos no primeiro par, dá uma olhadinha aqui. If you study hard, se você estudar bastante, you will pass, você passará. If you studied hard, se você estudasse bastante, you would pass, você passaria. If you had studied hard, se você tivesse estudado bastante, you would have passed, você teria passado. Então nós temos aqui presente de um lado, futuro do outro. Passado de um lado, condicional do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Se você estudar, você passará. Se você estudasse, você passaria. Se você tivesse estudado, você teria passado. Presente,
vocês sabem, é aquele verbo no presente, normal, total. Futuro, will mais verbo. Passado, pode ser um passado de um verbo regular ou irregular. Condicional, would mais verbo. Passado perfeito, had mais particípio, aquela terceira coluna da lista de verbos. E condicional perfeito vai ser would have mais particípio. Então, novamente, if you study hard, se você estudar bastante, you will pass, você passará. If you studied hard, se você estudasse bastante, you would pass, você passaria. If you had studied hard, se você tivesse estudado bastante, you would have passed, você teria passado. Então, a situação é esta. Presente de um lado, futuro do outro. Passado de um lado, condicional do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Esta é a primeira tela, aquela que você tem que estar bem preparado, bem condicionado. Vamos para a segunda tela, super amigo, super amiga. Real possibility. Real possibility é a possibilidade real. Seria o primeiro par. Vamos dar uma olhadinha nas nuances, nos desdobramentos do primeiro par. Real possibility. Temos aqui, você já tinha visto, simple present. Do outro lado teremos simple future. Mas é possível também ter o imperativo, verdade. Em concursos militares, em vestibulares, principalmente lá do Rio de Janeiro, eles trabalham muito com essa situação. Não só apenas simple present com simple future, como o imperativo também. Uma ordem dada, uma ordem executada, uma ordem sugerida com o verbo. Então temos exemplos. If you study hard, se você estudar bastante, you will pass, você passará. Se for uma terceira pessoa, he, she, it, lembre, você sabe do simple present. Três pessoas, três terceiras, he, she e it. Nessas três terceiras pessoas do presente, nós temos aquele S tradicional no verbo. Então, nesta situação, nesta dicotomia, neste par de presente e futuro, se no presente aparecer um he ou um nome, she ou um nome feminino, ou um it e qualquer coisa, sempre uma terceira pessoa do singular, você não esqueça de marcar aquela alternativa que tenha o S, tá? Ou tenha o ES, ou tenha o IS, como aqui no study, que termina em Y com consoante antes. Então, if you study hard, se você estudar bastante, you will pass. If he studies hard, se ele estudar bastante, he will pass, ele passará. Então, presente de um lado, futuro do outro. Presente em terceira pessoa, não esqueça que tem que ter o Szinho. Futuro do outro. Agora, essa situação de presente simples de um lado, imperativo do outro. If he comes home, se ele vier para casa, call me, me chame. Call me é imperativo. Imperativo é uma ordem dada com o verbo, é uma sugestão dada com o verbo. Come here, go there, study math e assim por diante. Qualquer sugestão, qualquer ordem iniciada com o verbo, nós chamamos de imperativo. Em imperativo negativo, basta apenas um don't na frente. Don't come here, não vem aqui. Don't go there, não vá lá. Don't study math, não estude matemática e assim por diante. Ah, super amigo, super amiga, nós temos aqui no canal um vídeo de imperativo. Só digitar ali imperative lá na nossa busca e vai aparecer um videozinho para vocês lá terem um esquema bem completo. Um videozinho bem curto, bem simples, bem esclarecedor. Não demora 10 minutos e você vai ter todas as informações sobre imperativo. Mas voltando aqui, super amigo, super amiga, if she comes home, se ela vier para casa, call me, me chame, imperativo. If you want to go, se você quiser ir, go, vá, imperativo. Então, quando você tem presente simples, de um lado, você vai ter futuro, que é o mais provável que apareça a você num vestibular, num concurso, ou imperativo. E não esquecendo que tendo essa questão do presente, futuro ou presente imperativo, se for uma terceira pessoa, he, she, it, você vai ter que optar por aquele verbo com o S. Então, super amigo, super amiga. Nós temos a terceira pessoa e o S, não esqueçam disso. Nós temos a terceira pessoa e o S, não esqueça disso, mas existe também a questão do imperativo. Se ela vier para casa, me chame. Que mais? Imperativo. If you want to go, go. Perceberam? Vamos para a próxima tela, então.
Hypothetical possibility, ou seja, a possibilidade hipotética. Como é que é essa hypothetical possibility, essa possibilidade hipotética? É o seguinte, é aquela segunda situação. Se você tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. E tem detalhes, tem desdobramentos. Vamos ver os detalhes, os desdobramentos. Aqui nós temos 4 exemplos bem bacanas. If you studied hard, se você estudasse bastante, you would pass, você passaria. If you tried, se você tentasse, you would get, você conseguiria. Que mais? If she came home, se ela viesse para casa, I would call you, eu chamaria você. If they did the task, se eles fizessem a tarefa, we would feel better, nós nos sentiríamos melhor. Então vejam a situação. Passado aqui, condicional aqui. Passado aqui, condicional aqui, passado aqui, condicional aqui, passado aqui, condicional aqui. No passado pode ser um verbo regular, terminado em ED no passado do particípio, ou um irregular que tenha forma própria. Dá uma olhadinha aí no nosso Simple Past, também aqui no canal. E condicional. Condicional vai ser would pass, passaria. Would get, conseguiria. Would call, chamaria. Would feel, sentiria. Então, passado de um lado, condicional do outro. Confirmando. Studied, would pass. Tried, would get. Came, would call. Did, would feel. E os desdobramentos? Vamos ver esses desdobramentos. Caso especial. Um caso especial muito interessante, não aparece muito em todos os vestibulares, todos os concursos. Ele é mais centrado em escolas militares e também em vestibulares lá do estado do Rio. Veja bem o seguinte, nós acabamos de contar para você que se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Então, passado aqui, o would mais verbo aqui. Mas também pode ser passado, ao invés de would, pode ser um could ou might. Pode ser qualquer um desses dois. Então nós temos 3 opções. Uma mais comum, que é o would, serve para o país inteiro e cai na maioria das questões de vestibulares aí de várias universidades, públicas e particulares. Agora, esta situação aqui é mais específica para SpaceX e outros exames militares e também para o estado do Rio, que eles gostam muito de cobrar isso. Então, if she came home early, se ela viesse para casa cedo, I could, ou I might help you, eu poderia ajudar você. If they did the task, se eles fizessem a tarefa corretamente, we could, ou we might accept, nós poderíamos ou poderíamos aceitar. Então, se tem passado aqui, no geral, no completo, você pode ter would, pode ser could e pode ser might. Se tem passado aqui, repassando, pode ser would, pode ser could e pode ser might, sem problema nenhum. Percebeu? Conseguiu? Que bom. Então, o detalhe consolidando. Passado daqui, além do would, pode ser could ou might. Passado na primeira, além do would, pode ser could ou might. Mas existem mais desdobramentos para essa situação hypothetical. Vamos ver? É verdade. Esse desdobramento é muito interessante, porque lá no fundamental, lá no 8º ano, ou lá no 7º ano, ou lá no 6º ano, cada material didático vai apresentar isso aí numa série. Você tem aqui o passado do verbo to be, que a professora foi muito clara e muito exigente com você, dizendo assim, meu querido aluno, a situação é a seguinte: I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, you were, they were e assim por diante. E destacava, como destaquei em vermelho, que para a primeira pessoa, para as 3 terceiras pessoas, usaríamos was e as demais pessoas were. Então ficaria I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Isso você aprendeu e é totalmente verdade. Mas o desdobramento é o seguinte: super amigo, super amiga, sempre que você tiver uma oração condicional, ou seja, se tiver esse if aqui, tá? Se tiver esse if aqui, caracterizando uma oração condicional, você vai usar o were para todas as pessoas. Eu sei que aqui, você aprendeu que era was, mas como tem
If, você vai usar were. Eu sei que she, você aprendeu que era was, mas como tem esse if, vai ser were. Eu sei que he, você aprendeu que era was, mas como tem esse if, é o were para todas. Então, sendo uma oração condicional, você esquece esse detalhezinho aqui do fundamental e vai trabalhar apenas com o gramaticalmente correto, com o oficial. Ficando aqui a situação. If I were you, se eu fosse você, I would go, eu iria. If she were home, se ela estivesse em casa, I would visit her, eu a visitaria. If she ou if he were there, se ele estivesse lá, he would try again. Então, você sabe de um detalhe, super amigo, super amiga. Se nós temos passado de um lado, vamos ter would mais verbo do outro. Ou seja, passado de um lado, condicional do outro. Mas se neste passado for o verbo to be, você esquece aquela coisinha do I was, he was, she was, it was e coloca o were para todas. Repito aqui para você, super amigo, super amiga. If I were you, se eu fosse você, I would go, eu iria. If she were home, se ela estivesse em casa, I would visit her, eu a visitaria. If he were there, se ele estivesse lá, he would try again, ele tentaria novamente. Mas, super amigo, super amiga, nem tudo é perfeito. Você sabe que existe o inglês informal ou coloquial e aquele gramatical. Claro que para concursos e todas as outras situações de esquema bem lá em cima, você vai trabalhar com o gramaticalmente correto. Mas as pessoas, elas não dão muita bola. Aquelas pessoas que não são aquelas pessoas de nível universitário ou que não dão muita bola para a gramática. Então você vai encontrar muito por aí em letras de música. If I was. Tá? Isso é muito comum. Letra de música, nos diálogos, nas conversas que você vai ter com americanos aí no dia a dia, nas ruas, seja no interior ou na capital. Se a pessoa não tem aquele conhecimento bacana de gramática, ela vai no if I was. Mas tem uma garota que eu gosto demais, sou fã número 1, que é a Beyoncé. E ela tem uma musiquinha que ela deixa bem clara a situação. If I were a boy. Se eu fosse um garoto, ela descreve tudo que ela faria se fosse um garoto. Uma música lindíssima, fantástica. Talvez até deixe um linkzinho para vocês aqui na descrição do canal. Então, é aquele detalhe. If I were a boy. Se eu fosse um garoto. Daí, beleza. Ela não diz if I was. Se nós temos esse if aqui, vamos usar were para todas as pessoas. Inclusive, I, he, she e it. E do outro lado, temos aquele esquema condicional. Impossible possibility, ou seja, possibilidade impossível. Como é que fazemos essa possibilidade impossível? Daí nós temos a situação passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Tá? Passado perfeito, had mais coluna 3, had mais particípio. E condicional perfeito, would have mais particípio. Como ficaria esta situação? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. If you had studied hard. Se você tivesse estudado bastante, you would have passed. Você teria passado. If you had tried. Se você tivesse tentado, you would have gotten. Você teria conseguido. If she had come home. Se ela tivesse vindo para casa, I would have called you. Eu teria chamado você. If they had done the task. Se eles tivessem feito a tarefa, we would have felt better. Teríamos nos sentido melhor. Então, se tem had studied, vai ter would have passed. Se tiver had tried, vai ter o quê? Would have gotten. Se tiver had come, vai ter o quê? Would have called. Se tiver had done, vai ter o quê? Would have felt better. Então, a situação é bem legal, bem bacana. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. If you had studied, se você tivesse estudado, you would have passed. If you had tried, se você tivesse tentado, you would have gotten. If she had come, se ela tivesse vindo, I would have called, teria chamado. If they had done, se tivessem feito, we would have felt better, teríamos nos sentido melhor. Vamos lá? Caso especial 3.
mais uma particularidade, mais um desdobramento. Você lembra? Fui bem claro. Se temos passado perfeito de um lado, vamos ter condicional perfeito do outro. Condicional would have mais particípio. Repito, would have mais particípio. Mas como daquela situação anterior, pode ser também could ou might. Então, se você tivesse contado antes, eu poderia ter enviado os arquivos. Se você tivesse ido, você poderia ter comprado o brinquedo. Se temos passado perfeito, vamos ter condicional perfeito aqui. Mas pode ser would, como você está acostumado, e vai cair na maioria dos concursos. Como pode ser could ou might. Como já disse, escolas militares do estado do Rio adoram isso. Então, se você tivesse dito antes, eu poderia ter enviado os arquivos. Se você tivesse ido, você poderia ter comprado o brinquedo. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Nesse condicional perfeito pode ser would, pode ser could e pode ser might. Nas duas situações, super amigo, super amiga. Então, passado perfeito vai ter este condicional perfeito. Would, could ou might. Passado perfeito vai ter esse outro condicional perfeito, would, could ou might. Mais desdobramentos. Special case for. Em linguagem literária pode-se omitir a conjunção if. Mas como isso acontece? Como isso acontece? Algumas pessoas gostam de se comunicar de uma forma diferente. Então elas conhecem que passado perfeito de um lado vai ter condicional perfeito do outro, mas elas querem ser diferentes. Como é que ela pode ser diferente? Ela pode eliminar esse if que está aqui. E como é que ela vai eliminar esse if que está aqui? É bem simples, bem fácil. Você vai passar o had para frente. Entendeu bem? Você vai passar o had para frente. Passando o had para frente, esse if aqui desaparece. Então, se você tivesse estudado bastante, você teria passado. Tivesse você estudado bastante, você teria passado. Já é alguma coisa mais pomposa, mais elitista, mais supimpa, que vai soar assim de forma arrebatadora, dependendo com quem você esteja. Outro exemplo está bem aqui embaixo. If she had worked. If, se ele tivesse trabalhado, he would have made money, teria ganho dinheiro. Então, passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro, você já sabe lá, bonitinho, dos impossibles, não? Então, o detalhe é o seguinte, passou had para frente, o if cai fora. Ficando, had he worked, he would have made money. Beleza? Então, o detalhe é este. O que nós fazemos? Nós passamos o had para frente. E depois, eliminamos o if. Passamos o had para frente e depois eliminamos o if. Caso especial 5. Nossa, estamos cheios de desdobramentos, cheios de developments. Whether também significa ser, mas é uma conjunção integrante super. É usada quando há uma opção ou dúvida na oração. Porque você sabe que existe o if, que trabalhamos até agora. É um se de condição. If you study, you will pass. A condição para você passar é que você estude. E esse whether, ele tem uma outra situação. É uma situação de opção ou dúvida. Não sei se caso ou compro uma bike, não sei se viajo ou fico por aqui e assim por diante. Mas em gramática, em testes, em vestibulares ou concursos gerais públicos ou particulares ou militares assim por diante, eles são considerados sinônimos. Sempre if e whether, apesar de aplicações preferencialmente diferentes, vão ser considerados sinônimos. Então, I don't know, eu não sei, whether he will be here or not, se ele estará aqui ou não. We are going to the beach, iremos à praia, whether it rains or not, se chover ou não. Will you do that, faremos aquilo, whether or not he wants it, se ou não ele quiser. Então, está aí um whether bem bacana, se, opção ou dúvida. Outro bem bacana e um terceiro bem legal para você. Não esquecendo, if e whether, considerados sinônimos. If, condição, e whether, opção ou dúvida. Zero conditional. Dá uma olhadinha. Nesse zero conditional, você vai ter presente de um lado, presente de outro. Então veja, if she sings that song, se ela cantar aquela canção, you can listen, você pode ouvir.
If we agree, se nós concordarmos, they come, eles vêm. When Jeff arrives, quando Jeff chegar, you tell him, você diz para ele. Então nós temos aqui a situação: presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Repito, não é alguma coisa assim que apareça em enxurradas em vestibulares. É uma informação que a gente está dando porque consta de alguns livros, alguns professores trabalham, outros não. Alguns cobram em prova, outros não cobram em provas. Mas no esquema mais oficial de vestibulares e concursos, é mais interessante, é mais tradicional cobrar aqueles três que nós vimos até agora, tá? Presente, futuro, passado condicional, passado perfeito, condicional perfeito. Mas tem esse extra para vocês. Se alguém colocar numa prova, você sabe, presente de um lado, presente do outro. Presente, presente. Presente, presente. Presente, presente. Drills, treinamentos. Preencha de uma forma correta dos verbos em parênteses. Então temos aqui os verbos bem legais, bem bacanas, bem supimpas, que você vai colocar aqui no tempo adequado, dependendo daquilo que você encontre. Então aqui nós temos um presente. Então vamos lá na tabelinha. Se você tem um presente aqui, vai colocar o que aqui? Aqui temos novamente presente. Se você tem um presente aqui, vai colocar exatamente o que aqui. Já aqui temos um futuro. De acordo com a tabelinha, se tem um futuro aqui, vamos colocar exatamente o que aqui. Aqui temos um passado, não é passado perfeito. Passado perfeito é had mais um particípio. Aqui temos apenas um had que é passado. O que é que você vai colocar aqui? E aqui temos um condicional, de acordo com aquelas três situações. Se tem condicional aqui, vai ter o que aqui? Super amigo, super amiga. Já está mais ambientado? Vamos tentar? If you try to change her, se você tentar mudá-la, she will leave you, vai deixar você. Se tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. If we call them, se nós ligarmos para eles ou chamarmos a eles, they'll come fast, eles virão rapidamente. Presente de um lado, futuro do outro. Agora temos futuro de um lado, o que será que tem do outro? If he saves his money, he will buy that car. Se ele economizar o dinheiro dele, ele vai comprar aquele carro. Lembrando esta situação que aparece bem aqui, uma terceira pessoa, super terceira pessoa. He, poderia ser she, poderia ser it. Não esqueça do S. Vamos treinar muito isso aqui em exercícios e testes. Super amigo, super amiga. If they had the tool, se eles tivessem a ferramenta, ou seja, passado de um lado, vai ter o que do outro? Nós consertaríamos aquele motor, tá? If he sang that song, se ele cantasse aquela canção, they would like, eles gostariam. Então vejam, se eu tenho presente de um lado, eu vou colocar futuro do outro. Se eu tenho presente de um lado, vou colocar futuro do outro. Se eu tenho presente, e esse presente é ligado a uma terceira pessoa do singular, recheio it, eu vou colocar com S. Vai ter futuro do outro. Se eu tenho passado de um lado, vou ter condicional do outro. Se eu tenho passado de um lado, vou ter condicional do outro adequadamente. Segundo grupo, segunda leva, a partir do número 6. If she here, we would feel much better. O que você nota aqui? Nós temos condicional. Se tem condicional de um lado, vai ter o que do outro. If she had asked, I, him. Se tem passado perfeito aqui, o que vai ter aqui? If they timed that day, they would have made. Se tem condicional perfeito aqui, vai ter o que aqui? If Jane had accepted the offer, she, o que? If I more ambitious, I would buy the company. Vai o que aqui? Mais ou menos pegou? Então vamos fazer. If she, verbo to be no passado, quando tem if. Repito, verbo to be no passado, quando tem if.
If she were here, se ele estivesse aqui, we would feel much better. Nós nos sentiríamos muito melhor. Passado perfeito de um lado que vai ter do outro. If he had asked, I would have helped him. Beleza. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. E aqui uma situação super. Nós temos 1, 2, 3. Would have made. Passado perfeito de um lado? Não. Isso aqui é condicional perfeito de um lado. Se eu tenho condicional perfeito de um lado, vou ter passado perfeito do outro. Qual é o passado perfeito de have? O passado perfeito é o passado do verbo mais o particípio. Qual é o passado do verbo ter? O passado do verbo ter é had. Qual o particípio do verbo ter? O particípio do verbo ter é também had. Então, tivesse tido é 2 vezes had. E daí você aceita. If they had time that day. Se eles tivessem tido tempo aquele dia, they would have made decision. Eles teriam tomado a decisão. If Jane had accepted the offer. Nós temos aí passado perfeito, vamos ter condicional perfeito. We would have been succeed. Nós teríamos sido bem-sucedidos. Na décima também, note o detalhezinho na décima aqui, super. Nós temos verbo to be para I. Pode ser I, pode ser you, pode ser he, she. Você vai colocar sempre if I were a boy, como diz a minha querida Beyoncé. Vai ser were. Então, temos aqui, if I were more ambitious, I would buy the company. Se eu fosse mais ambicioso, eu compraria a companhia. Beleza? Continuando, testes. Vamos lá? PUC Paraná. Complete with the right alternative. Complete com a alternativa correta. If I, you, I, a new car. Qual seria a alternativa legal? Letra A, B, C, D ou E? Você vai escolher, super. Mas antes você vai pausar, vai fazer com cuidado, depois você volta. Agora, pause. Voltou, super. Qual que você escolheu? Por acaso foi esta daqui? Were you would buy? Exatamente. If I were you, se eu fosse você, I would buy a new car. Eu compraria um carro novo. Dá uma olhadinha aqui, super, dá uma olhadinha aqui. Nós temos presente e condicional, não existe. Passado com was, não é assim gramaticalmente correto. Passado com were, sim, é gramaticalmente correto. Would buy, que é o correto. Passado com were e futuro, não vai casar. Presente e futuro, sim, mas presente com are, I are. Você já viu I are? Eu conheço I am e não I are. Beleza? Vamos lá para o próximo. Ita São Paulo. The alternative that complete the sentence below. I to your party if you had invited me. Eu à sua festa se você tivesse me convidado. Dá uma olhadinha, observe com cuidado e veja qual que você vai escolher. Deixei tudo oculto para você aí. Pause, faça e volte. Voltou, super. Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? Exatamente. Se eu tenho condicional perfeito, vou ter passado perfeito. Se eu tenho passado perfeito, vou ter condicional perfeito. De acordo com aquela terceira regrinha do impossible. Que mais? Choose the best alternative. Escolha a melhor alternativa that completes the sentence below, que completa a sentença abaixo. If those physicists, ou seja, aqueles físicos, were more persistent, fossem mais persistentes, they, an important discovery, faria uma importante descoberta. Dê uma olhadinha nos tempos verbais que essa frase apresenta e veja qual alternativa que é a melhor. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Letra A. Se você tem were, passado, vai ter condicional. Segundo esquema, hypothetical. Lembram? Que mais?
Which alternative completes the sentence below? Qual sentença, aliás, qual alternativa completa a sentença abaixo? If the Italian tarantula had been so poisonous, a lot of people... Dê uma olhadinha qual o tempo verbal da frase. Dê uma olhadinha nas alternativas e dê uma olhadinha naqueles 3 pares e veja qual que você vai escolher. Pause, faça e volte. Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exatamente. Passado perfeito, condicional perfeito. Se aquela tarântula italiana tivesse sido tão venenosa, muitas pessoas teriam sido mortas, tá? Teriam sido mortas. Que mais? Número 5. Cesgana Hill tem um dedozinho no Enem também. Mark the item. Marque o item that shows the correct ending to the following sentence. If the process, se o processo happens each time, acontece a cada vez, we eat sugar, que nós comemos açúcar, we... Dá uma olhadinha. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exatamente. Se tem presente com S, processo terceira pessoa, você vai ter futuro do outro. Número 6. FAP. Muito famosa, meio carinha, mas é muito boa. Which is the correct form? Qual é a forma correta? Dê uma olhadinha nas 5. Voltou? Qual que você escolheu? Exatamente. Se eu tenho passado, vou ter condicional e tem que ter ser o passado com were. Dando uma olhadinha nos demais. Is não vai combinar com would. Was não se usa. Was não se usa. Were não vai combinar com will. Então somente esta aqui que vai ser a legal, a bacana. Complete the sentence below with the right words. If she, you, she all the options. She's smart. Da Unesp, Estadual de São Paulo. Não é USP, é uma outra. Lá tem um monte de estaduais, assim como aqui também temos um monte de estaduais. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Exatamente. Condicional e passado, ou melhor, passado e condicional. Os demais, fica bem claro. Be, não. She be, não dá. Was, não se usa. Were se usa. Were se usa com futuro, nem pensar. Would, were, não se usa esse passado com would. Would mais infinitivo. O que mais? PUC Paraná. The alternative that fills the blank of the sentence below is if he loses election, he from public life. Veja qual que é bacana. Note super, note super. Aqui temos um presente. Olha um spoiler. Aqui temos um presente. Voltou? Exatamente, presente aqui, futuro ali. Que mais, super? Marque a alternativa que completa a sentença corretamente. If Derek had been honest, he the money back. Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também tem muitas federais lá. Vamos ver o que podemos observar. O que podemos observar? Estamos observando isto aqui, né? Estamos observando isto aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Beleza. Que mais, super? Cesgana Hill. Marque a sentença abaixo que deve ser completada com o mesmo tempo verbal. Has, had, ascribed, que significa atribuído.
Veja por tudo que nós trabalhamos aqui, qual que é o legal, qual que é o fake. Mas agora, pause, faça e volte. Voltou? Que beleza, super. Vamos lá? Qual vai ser? Exatamente. Se eu tenho condicional perfeito, né, super? Eu deveria ter aqui passado perfeito. Passado perfeito, condicional perfeito. Os demais não vão combinar de forma nenhuma. Next. The end, ou seja, o final. E daí, super, gostou do vídeo? Você que está aqui pela primeira vez veio conhecer os nossos vídeos, conhecer o nosso canal. Gostou? Foi útil para você? Estava claro o suficiente? Que bom, super! Seja super bem-vindo, se inscreva em nosso canal, bate naquele sininho ali para notificações acontecerem no seu computador, no seu celular e também aquele like que vai valorizar o vídeo e mandar para um monte de outras pessoas que precisam dessas informações que você assimilou hoje. Correto? Sempre, no final de cada vídeo, eu deixo 4 dicas aqui. E numa dessas dicas, eu vou ter F-Close Version 2, para que você possa ter 2 versões, trabalhar as 2 adequadamente e ter aquele domínio total de um assunto assim, meio que complexo. Beleza, super amigo, super amiga? Sempre é bom estar com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. E dá uma clicadinha aqui. Bye bye!